Lucas, diante da segurança da mulher, sentiu-se acuado. Jamais a vira tão decidida e falando com tanta firmeza. Pensou em gritar, dizendo que ele é que mandava, porém os olhos de Nete estavam diferentes. Nenhuma vez abaixou os olhos ou mostrou medo. Era uma outra mulher ali à sua frente. E, como os irmãos já o chamavam para o almoço, disse rispidamente: "Vou pensar. Decidirei o que for mais conveniente para mim. É melhor que pense no que será mais conveniente para todos. O que acontecer por uma atitude precipitada e impensada será responsabilidade sua. Você tem o Sr. Joaquim que poderá muito bem se encarregar da supervisão da colheita. É experiente e ótimo trabalhador. Deixe o Sr. João em paz, para que não se arrependa mais tarde." Lucas afuzilou com os olhos. Sentiu que Nete tinha razão, mas não queria dar o braço a torcer. Sentou-se à mesa e, como sempre, ordenou: "Pode me servir, Nete." Capítulo 13. Jânio conseguira um trabalho numa construção. Fazia o serviço pesado de pedreiro, mas estava contente por ter conseguido alguma coisa. Suas mãos já calejadas do trabalho na roça não sentiam o peso dos tijolos, da enxada e pá que usava para fazer a massa. Sua vida tomara outro rumo, desde que voltara da fazenda Rocha Prado. Vendeu o cavalo que Homero havia lhe dado e com o dinheiro obtido alugou um pequeno barraco na periferia da cidade. Fora obrigado a sair da casa do irmão, depois que Antônio Miranda esteve por lá fazendo-lhe muitas perguntas. Januário não gostou nada de saber que ele continuava com a intenção de levar avante as histórias de Homero e muito menos por estar mexendo com assuntos referentes à família Rocha Prado. Pedira-lhe, então, que procurasse um outro lugar para morar, pois não queria se envolver com confusão. Ficou irritadíssimo com o irmão e chegou a agredi-lo com palavras, chamando-o de covarde e lambe-botas. Devolver a caixinha de música para Homero, tão logo ele retornou de suas viagens. Mas, mesmo com o emprego, não parava de pensar no dinheiro que Lucas lhe devia. Continuava remoendo o ódio pelo antigo patrão. Às vezes sentia uma pontinha de remorso por ter levado aquela carta a Dona Nete. Porém imediatamente se lembrava de sua reação e do jeito indiferente que ela o tratou e, em sua inconsciência, julgava que ela também não era flor que se cheira. Enfim, Jânio não conseguia mais sentir paz. Quando o ser humano abriga sentimentos negativos, cristaliza conceitos errados sobre as pessoas que, segundo o seu ponto de vista, estão lhe prejudicando de alguma forma. Passa a considerar que todos estão agindo contra ele, mesmo aqueles que sempre o favoreceram algum dia. Com essa visão distorcida da realidade, enxerga aquilo que quer e não o que é verdadeiro. Enquanto acrisola esses conceitos, sente-se perseguido, incompreendido e desprezado. O amor próprio ferido e a ilusão, muitas vezes, o conduzem a caminhos errados. Em vez de procurar os recursos para sair dignamente de uma situação conflitante, envereda por atalhos obscuros, desconfiando de todos e de tudo. Nessa inconsequência, usa de recursos nada cristãos, não se importando com o desfecho de suas ações precipitadas. No caso de Jânio, foi-lhe dada uma chance de rever seus conceitos, quando foi aconselhado por Dr. Vilela, para procurar ajuda numa casa espírita. Lá, ouvira a esclarecedora palestra sobre o perdão. Houve entusiasmo inicial, porém sua vontade foi fraca, diante dos obstáculos que surgiram, através do preconceito religioso de sua esposa. Preferiu não lutar por aquilo que intimamente sabia ser o mais correto, não somente para ele, como também para a filhinha Aurora. As oportunidades lhe foram dadas, mas a decisão do que fazer teria que partir dele. Desprezou o que ouviu, esqueceu-se dos conselhos do médico, de seu irmão Januário e até mesmo de sua própria consciência. Os bens materiais suplantaram os morais e espirituais.
fez a escolha errada e com certeza, cedo ou tarde, deverá pagar o ônus de sua inconsequência. A lei é única para todos, não há privilégios. Porém, em tudo há uma lição a ser aprendida. Os efeitos de uma opção equivocada trazem o esclarecimento, a experiência, que servirão no futuro de referência para que não haja reincidência. É a maturidade, conseguida através de quedas e sobressaltos, enfim, o despertar do espírito. Homero visitava frequentemente, agora que Jânio não mais estava na casa do irmão. Quando Jânio começava a reagir contra os pensamentos negativos, ele se encarregava de avivar-lhe a memória, sobre o episódio da chicotada e da humilhação que passara na fazenda de Lucas. Sempre levava presentinhos para Aurora e vez ou outra, um corte de tecido para Nara. Com isso, Homero conquistou a amizade de sua esposa. Jânio acreditava que possuía um amigo sincero, que se preocupava com ele e família. Homero aquecia este sentimento de Jânio para conseguir o seu real objetivo: vingar-se da família Rocha Prado. Naquele dia, o caixeiro viajante estava inquieto. Antônio Miranda, o investigador, fora procurá-lo na pensão, pediu para ver a caixinha de música, fez com que ele repetisse toda a história novamente. Perguntou-lhe muito a respeito do que conversava com Geraldo na prisão e se ele comentara pessoalmente sobre o crime ocorrido na fazenda Rocha Prado. Tudo o que conversaram fora devidamente anotado pelo detetive. Ele até lhe pedira que anotasse em seu bloquinho a data da confecção da caixinha de música, que estava gravada no fundo, bem como a assinatura de Eduardo Mendes, o artesão. Enfim, tudo fora bem esmiuçado. Quando Homero lhe perguntara se já estava convencido dos autores do crime, Miranda coçou o queixo, gesto que lhe era muito peculiar, e limitou-se a menear a cabeça negativamente. Com a intenção de provocá-lo, fez-lhe mais uma pergunta. O senhor tem certeza de que não se venderá para os Rocha Prado? Sem perder o controle, Antônio Miranda esboçou um sorriso enigmático, não respondendo à pergunta impertinente. Estendeu-lhe a mão e com um seco boa tarde, encerrou a entrevista. Isso deixara o caixeiro extremamente curioso. De que lado estaria Antônio Miranda jogando? Pensava com insistência. O investigador, por sua vez, trabalhava incessantemente no caso. Já fizera muitas viagens à capital, ouvira centenas de depoimentos, inclusive de ex-colonos da fazenda Rocha Prado. Cada fato relatado, cada entrevista que fazia era devidamente anotada no bloquinho de folhas pardas que carregava no bolso interno do paletó. Posteriormente passava todos os dados para um grande livro preto, não omitindo nenhum detalhe, por mais banal que pudesse parecer. A essa altura, mais da metade do grosso livro estava preenchido e cada vez mais, Miranda tinha certeza de que estava na pista certa para descobrir, nos seus mais ínfimos detalhes, toda aquela história até então mal resolvida. Tivera uma longa reunião com o ex-delegado Gilson Calado e com quem o substituíra. Mas o que considerava de extrema importância fora identificar o homem que saíra da capital para comprar terras por aquelas bandas. Isto batia exatamente com o que Geraldo colocara na carta. Já sabia quem era e que passara por Nova Luz para retirar do banco o dinheiro que lhe enviaram da capital. Conseguiu no próprio banco a descrição do misterioso homem, visto que a quantia retirada era muito alta e por este motivo não deixou de ser notado por todos. Foi também através do banco que descobrira a procedência do dinheiro e o nome do depositante. Daí a chegar até o remetente foi um pulo. Considerava esta descoberta a sua maior cartada. Antônio Miranda ainda colecionou outros depoimentos, mais algumas provas e com o livro praticamente cheio de anotações de extrema importância, preparou-se para agir, de comum acordo com a polícia da capital. Conseguira também, por intermédio de um advogado amigo, uma ordem judicial para que todos os envolvidos fossem intimados a depor. O processo do assassinato de Joaninha e suas filhas fora instaurado.
A intimação judicial chegou às mãos de Lucas, Roberto e Júlio. Espantados e tremendamente receosos, pensaram em fugir. Porém toda a fazenda Rocha Prado estava cercada por policiais. Mesmo Nete pedindo para deixarem João Eleutério de fora, ele teve que ser convocado, pois era necessária a sua autorização para a abertura e prosseguimento do processo. Para surpresa de Nete, João Eleutério estava muito calmo e até lhe dirigir palavras de ânimo, encorajando-a a manter o equilíbrio. Na data aprazada, o Fórum de Nova Luz estava em rebuliço. Não se falava em outra coisa na cidade senão na coragem de Antônio Miranda, desafiando o poder dos Rocha Prado. A cidade toda saiu às ruas e, os que conseguiram entrar, lotaram a sala de audiência, sendo que o restante não arredou o pé da frente do prédio. Os irmãos Rocha Prado já estavam lado a lado com o melhor advogado da cidade. Nete assistia a toda aquela confusão ao lado de seus dois fiéis colonos, João Eleutério e Joaquim. A figura exuberante de Índio também se fazia notar. Antônio Miranda entrou no recinto abraçado ao seu livro preto e mais uma pasta recheada de documentos colecionados durante meses de trabalho incessante. Dirigiu-se até a mesa onde já se encontrava o Dr. Tobias Cândido, seu amigo e advogado que iria representá-lo, e sentou-se ao seu lado. Após os esclarecimentos iniciais, o juiz recebeu a lista de testemunhas que iriam depor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Uma a uma foram chamadas, inclusive Jânio, que somente relatou como ficou sabendo da carta incriminadora. Lucas e seus irmãos negaram energicamente seu envolvimento com o caso. Até Dona Nete foi chamada a depor. O advogado lhe perguntou: "A senhora consegue se lembrar do dia em que aconteceu a tragédia em sua fazenda?" "Sim", respondeu muito pálida e abatida. "Lembra-se do Sr. Geraldo, mais conhecido por Mascate da Roça?" "Lembro-me muito bem dele. Era uma figura que não dá para esquecer." "Então também está lembrada do dia em que ele foi procurar seu marido e a senhora lhe disse que ele e seus cunhados se encontravam no galpão, verificando um trator que acabara de chegar?" "Deste fato não me lembro." "Geraldo não falou comigo naquele dia, tenho certeza." "Alguma pessoa estranha esteve rondando por ali naquele dia?" "Que tenha chegado ao meu conhecimento, não." "A senhora já viu o conteúdo desta carta de Geraldo que, segundo ele, escreveu na cadeia?" Antes de responder, Nete olhou para o marido e cunhados que aguardavam impacientes a sua resposta. Sentiu Lucas fuzilando-a com o olhar, mas não se intimidou. Precisava dizer a verdade, nada mais. "Sim, já estou ciente de seu conteúdo." "Então a senhora já percebeu que o que diz esta carta não está batendo com o seu depoimento?" "No que diz respeito a ter visto e falado com Geraldo naquele dia, sinceramente, não está mesmo." Continuou dizendo que se ele tivesse ido à minha casa naquele dia, com toda a certeza eu me lembraria. Numa fazenda, são poucas as pessoas de fora que aparecem. E as que vão, passam pela minha casa, antes de se dirigirem a qualquer outro lugar. O senhor Geraldo vendia muitas mercadorias para vocês?" "Não muitas. Na maioria das vezes eu encomendava tecidos de linha e linha de bordar. Outras vezes, Lucas pedia fumo para seu cachimbo e outras coisas miúdas. Nada de muito volume." "Quem efetuava o pagamento das mercadorias trazidas?" "O Lucas ou eu mesma. Sempre pagávamos quando ele entregava a mercadoria." "Nunca houve alguma encomenda que ele tenha vindo receber algum tempo depois?" "Nunca. Sempre fomos pontuais com ele. Jamais adiamos o pagamento. Assim que ele nos trazia as mercadorias pedidas, lhe pagávamos no ato." "Muito bem, senhora. Por enquanto está dispensada." Com a cabeça baixa, Nete voltou ao seu lugar,
sendo acompanhada pelo olhar rancoroso do marido. E foi exatamente ele quem fora chamado em seguida. Senhor Lucas Rocha Prado, o senhor confirma o que diz sua mulher, ou seja, no dia 26 de agosto de 1923, quando houve o crime na sua fazenda, não viu Geraldo, o mascate da roça. Não vi, mas sei que esteve por lá. Por que tem tanta certeza disso? Alguns dias depois achamos seus documentos nas proximidades do galpão. É verdade que o senhor o acusou de ladrão, informando na época ao delegado, Dr. Gilson Calado, que ele lhe dera prejuízo. Sim. Ele roubou selas, outros artefatos de couro e 2 armas que ficavam no galpão. Talvez tenha levado mais coisas que desapareceram em outras ocasiões, mas nunca havia suspeitado dele. Como o senhor pode ter certeza de que foi ele e não um dos inúmeros colonos que trabalhavam para o senhor? Alguns colonos o viram carregando estes objetos e, além disso, como eu já disse antes, achamos os seus documentos perto do local onde eles estavam guardados. Na carta, Geraldo acusa você e seus irmãos de haverem assassinado covardemente Joana da Silva Eleutério e as filhas menores. Neste instante, o semblante de João Eleutério se anuviou. Ficou espantado por ouvir que também o Lucas estava envolvido com o crime. Olhou para ele, entre decepcionado e aturdido. Embora Lucas tenha percebido o olhar inquisidor de João, não fez caso. Continuou impassível e confiante de que tudo aquilo não ia dar em nada. Era a palavra dele contra a palavra dos outros. E a sua tinha muito mais peso, naquela região. Imediatamente, Marcos Coelho, o seu advogado, se levantou e disse: Senhor juiz, o meu caro colega vai basear a sua acusação numa carta. Qualquer um poderia escrevê-la. Os Rocha Prado têm muitos inimigos. Quando se trabalha com muitos homens, sempre há aqueles que são descontentes. Por mais que os patrões façam por eles, não se contentam e querem sempre mais. Outras vezes, por uma simples admoestação, sentem-se revoltados e quando têm oportunidade, tentam denegrir a sua imagem. É típico de colonos. Todos os outros fazendeiros podem confirmar que isto é muito comum na rotina de uma fazenda. Desprezando completamente a parte de Marcos Coelho, Tobias Cândido insistiu. O senhor não respondeu à minha pergunta. O senhor e seus irmãos tiveram alguma coisa com o assassinato de Joana da Silva Eleutério e filhas? Não, respondeu secamente. Pois bem. Por ora o senhor está dispensado. Quero chamar o senhor Luiz Souza, para depor. Luiz Souza era um senhor, cujos cabelos brancos denunciavam a sua idade já avançada. Porém possuía um porte ereto e caminhava com muita firmeza. Seu terno de linho branco, impecavelmente passado, dava-lhe um ar de homem bem-sucedido. Sentou-se no banco das testemunhas, cruzando as mãos sobre a mesinha à sua frente. Pode me dizer o seu nome e ocupação atual? Sou Luiz Souza, comerciante e fazendeiro. Senhor Souza, antes de ser comerciante, já trabalhou em algum outro lugar? Sim. Fui colono da fazenda Rocha Prado. Em 1923 o senhor ainda trabalhava para os Rocha Prado? Sim. Lembra-se do ocorrido em 26 de agosto de 1923? Sim. O senhor presenciou alguma coisa estranha naquele dia? Sim. Estava procurando o senhor Lucas para lhe informar que o caminhãozinho que recolhia as sacas de café não havia chegado e que isto estava atrasando nosso serviço. E aonde o senhor foi encontrá-lo? Na frente do galpão. Ouvi gritos de mulher e crianças, quando me aproximei do local. Coloquei-me atrás de uma árvore para ver o que estava acontecendo. Vi uma cena muito estranha. O senhor Lucas estava amarrando Joana, esposa de João Eleutério, com uma corda, a um tronco de árvore seco.
Enquanto isso, os dois irmãos tentavam também amarrar as duas meninas que gritavam e corriam de um lado para outro, desvencilhando-se dos dois que, muito nervosos, soltavam palavrões e ameaçavam atirar nas garotas, se não parassem. Joana, por sua vez, gritava para que elas fugissem e procurassem o pai. As meninas correram, obedecendo à mãe, e os dois saíram atrás delas, enveredando-se pelo matagal. Ouvi 2 tiros e vi que Lucas também correu na mesma direção que os irmãos, deixando a mulher amarrada. Já ia soltá-la, quando senti um golpe na cabeça, que me fez cair sem forças. Semiconsciente, porém, pude ver o que aconteceu. Um homem muito alto e forte aproximou-se de Joana, pegou o chicote de Lucas que havia caído no chão e com ele a estrangulou. O senhor conhece este homem? Não conhecia na época. Hoje sim. Porque o senhor diz que apenas hoje o conheci. É que acabo de identificá-lo aqui neste recinto. Pode apontá-lo, por favor? E, para espanto geral, Luiz apontou para Homero Mendonça, que já estava se dirigindo para a porta de saída. Foi interceptado por 2 guardas que o algemaram e o reconduziram à frente do juiz, sob os olhares espantados de todos os presentes, principalmente de Jânio, que não conseguia ainda compreender bem o que estava se passando. Ao tentar fugir, o senhor mesmo se denunciou, Sr. Homero Mendonça. Ou devo chamá-lo pelo seu nome verdadeiro? Paulo Pinto de Andrade Júnior. Falou Tobias Cândido. Já sabíamos de sua identidade verdadeira, quando o investigador Antônio Miranda procurou saber sobre a procedência do dinheiro sacado por seu pai no Banco de Nova Luz, alguns dias antes do assassinato da família de João Eleutério. Foi ele, Paulo Pinto de Andrade, seu pai, quem veio comprar as terras de Lucas e que desaparecera misteriosamente, não é? O senhor não pode provar isso, gritou o falso Homero Mendonça. Posso provar sim. Tenho aqui comigo o seu endereço na capital, bem como retratos seus e de sua família que foram encontrados na sua casa. Além disso, o seu pai era muito conhecido por ter dedicado todos os anos de sua vida a viajar por toda parte do Brasil, vendendo uma infinidade de produtos, de porta em porta. Ele foi um dos mais conhecidos moscates da região. Sei também que era um velho sonho dele adquirir terras, pois foi exatamente isso que nos contou a senhora sua mãe, quando fomos investigar o caso na capital. Pois continuou dizendo que o depoimento deste senhor Luiz não deve ser levado em conta, visto que é um senhor de muita idade, e com certeza não está falando coisa com coisa. Além disso, como ele explica aqui de simples colono da fazenda Rocha Prado, passou a próspero comerciante. Está na cara que ele foi regiamente comprado pelos Rocha Prado para um dia me denunciar. Se ninguém tocasse mais neste assunto, ele também ficaria com o bico fechado, mas se alguma coisa começasse a virar contra os Rocha Prado, ele usaria esta conversa fiada. Investigamos a vida do Sr. Luiz e temos certeza de que ele não fez nada ilícito. Conseguiu prosperar na vida devido a uma herança que uma tia muito rica lhe deixara. Investiu o dinheiro ganho no comércio e teve muito sucesso, o que fez dobrar a quantia recebida. Comprou uma fazenda de gado, a uns quilômetros daqui e hoje é um dos maiores produtores de leite da região. Quase ninguém de Nova Luz ficou sabendo deste fato, pois ele colocou a fazenda e lojas no nome dos 2 filhos que se formaram na capital e retornaram tão logo o pai receber a herança. Todos acharam que os filhos é que ficaram ricos na capital, nunca suspeitando da herança. Sr. Luiz é um homem discreto e modesto e só queria continuar levando a sua vida com simplicidade, sem sobressaltos. Por que motivo não me denunciou, se tinha certeza de que fui eu quem matou a mulher? Foi à delegacia, antes de qualquer coisa. Denunciou o fato ao doutor Calado que não tomou nenhuma providência para descobrir quem era você. A pedido de Lucas, o delegado colocou uma pedra em cima da história e, inclusive, a suspeita recaiu, principalmente,
em Geraldo. Porém o senhor Luís conhecia o mascate da roça e dissera que não fora ele quem vira matar Joana. Mesmo assim, o doutor Calado manteve o Geraldo preso, mais como um bode expiatório do que pela denúncia de roubo. Qual o motivo que eu teria para assassinar alguém que sequer conhecia? Incriminar Lucas e seus irmãos. Por que motivo? Pelo assassinato de seu pai, Paulo Pinto de Andrade, que fora comprar as terras da família Rocha Prado. Um murmúrio de admiração e surpresa ecoou pela sala. Foram necessários vários minutos de pedido de silêncio. Foi como se houvessem soltado uma bomba naquele lugar. Isto tudo não passa de meras cogitações, insistiu o falso caixeiro viajante. Temos ainda outra prova, que considero irrefutável. Geraldo nunca escreveu aquela carta. Ele era uma pessoa comunicativa, falante, porém, sem cultura. Não conseguiria escrever com tanta correção gramatical. Além disso, há outro detalhe que não nos deixa o menor sinal de dúvida. A letra da carta é sua, Sr. Paulo Pinto de Andrade Júnior. O investigador comprovou isso ao lhe pedir para escrever dados sobre a caixinha de música. Já que o senhor se julga tão esperto, poderia me explicar como a caixinha de música foi parar em minhas mãos? Esta foi a parte mais fácil de ser descoberta. O dono da pensão onde o senhor se hospeda quando vem a nova luz, disse que o senhor sempre era visto com Geraldo e que várias vezes, ele comentava que o senhor insistia em comprar a sua caixinha de música, mas que ele não a venderia por preço nenhum. Porém um dia ele deixou um recado para o Homero, ou melhor, Paulo, que resolverá vender a caixinha. Como ele a havia deixado cair e quebrar ao seu mecanismo, sentiu-se desgostoso e decidira vendê-la, inclusive porque a oferta era irrecusável. Dias depois, o mesmo dono da pensão vira o senhor subindo com a caixinha na mão e ainda lhe deu os parabéns por haver dobrado Geraldo. Mas o senhor Lucas Rocha Prado achou os documentos de Geraldo, perto do galpão, e, além disso, vários colonos viram Geraldo com os objetos roubados. Isto foi muito pesquisado. O senhor Antônio Miranda entrevistou todos os colônios da fazenda, inclusive os que já não mais trabalham lá. Ninguém afirmou ter visto o senhor Geraldo. Muitos lembraram de terem visto, realmente, um homem desconhecido carregando alguns artefatos de couro, portanto, nenhum conseguiu identificá-lo como o Geraldo. Todos foram unânimes na resposta. E aí vem mais uma vez a confirmação de seu envolvimento, inclusive da intenção de desviar do senhor a atenção de uma possível investigação. Confesso que não estou sabendo aonde quer chegar. Sabe sim, senhor Paulo. Não adianta mais tentar convencer ninguém de sua inocência. Quanto aos documentos, o senhor deve estar bem lembrado da discussão que teve com Geraldo no refeitório da pensão. Geraldo lhe pedia aos altos brados que lhe devolvesse seus documentos e fotos de sua família, que havia esquecido dentro da caixinha. O senhor, também exaltado, dizia que não achara nenhum documento e que se estavam dentro da caixinha haviam caído sem que percebesse. Para provar isso, poderemos chamar os 3 garçons que assistiram à discussão. Eles se encontram aqui. Se o senhor insistir em negar, os chamaremos para confirmarem o fato. Está bem, chega. Vou contar tudo o que se passou naquele dia. Já estava desconfiado que fora a família Rocha Prado que assassinara o meu pai e roubara o seu dinheiro. Durante muitos dias fiquei de campana pelas imediações do galpão da fazenda, pois eu sabia que era ali que os irmãos se reuniam para uma conversa mais íntima, longe dos ouvidos de Dona Nete. Esta informação me foi passada por Geraldo, que virava e mexia e estava por aquelas bandas, vendendo as suas tralhas. Naquele dia, ouvi a conversa dos irmãos, tal como coloquei na carta aqui, supostamente, fora escrita pelo mascate da roça. Fiquei indignado com a frieza com que falavam do meu velho e, de arma em punho já me preparava para assassiná-los,
quando apareceram duas crianças e uma mulher. Estavam sorridentes e cantarolavam. Sentaram-se debaixo de uma árvore para descansarem. Foi aí que os três homens as viram e pensaram que elas haviam ouvido a sua conversa. O resto, o Senhor já sabe. Mas porque o Senhor precisava matar uma inocente para se vingar dos assassinos? Não a matei, embora tenha sido essa a minha intenção. Quando os Rocha Prado se distanciaram, tentando pegar as meninas, aproximei-me da mulher e notei que ela estava com a cabeça tombada e completamente imóvel. Levantei a sua cabeça e vi que seus olhos estavam arregalados, imóveis e com a pupila totalmente dilatada. Passei a minha mão na frente dos seus olhos e percebi que não estava enxergando. Então tomei o seu pulso. Já estava morta. Quando vi o chicote de Lucas no chão, tive a ideia de incriminá-lo. Apertei-o no pescoço da mulher, simulando a morte por estrangulamento. Achei que seria perfeito que fossem condenados por um crime que abalaria a opinião pública. Queria que eles sofressem o desprezo de todos, que acabasse definitivamente o poder da família Rocha Prado. Assim a minha vingança seria perfeita e eu sairia limpo na história. Porque tentou passar por Geraldo, roubando aquela mercadoria e deixando os documentos dele próximos do galpão. Para que os irmãos Rocha Prado julgassem que ele havia testemunhado tudo e queria denunciá-los à polícia. E que também ouvira tudo o que diziam no galpão. Assim, prendendo a suposta testemunha, baixariam a guarda, enquanto eu planejava minha vingança, passo a passo. No fim, eles acabaram fazendo pior do que eu. Assassinaram as crianças. Um grito ecoou no recinto. Não matamos as filhas de João Eleutério, senhor juiz, era Roberto que, transtornado, perdeu o controle e disparou para cima do falso Homero Mendonça, tentando golpeá-lo com um peso de papel que agarrou da mesa dos advogados. Imediatamente os guardas o cercaram, impedindo que agredisse o falso caixeiro viajante. Roberto, vencido, sentou-se na cadeira das testemunhas e chorando, descontrolado, confessou. Lucas, Júlio e eu não matamos a família de João Eleutério. Aconteceu exatamente como o senhor Luiz falou. Deixamos Joana amarrada para ela não se soltar antes de conversarmos longamente com ela. Pretendíamos verificar o quanto ela ouvira de nossa conversa. Não queríamos que ela nem as crianças fossem contar nada para o João Eleutério. Como as meninas conseguiram sair correndo, quando Joana lhes deu a ordem, fomos atrás, não para matá-las, mas para impedi-las de chegarem até o pai. Num dado momento ouvimos 2 tiros. Assustadíssimas elas se descontrolaram e em vez de parar ou correrem na direção da lavoura onde ficava a sua casa, pegaram o caminho errado e cada vez mais rápido se dirigiram para o penhasco. Quando percebemos para onde estavam indo, corremos como loucos, chamando-as pelos nomes. Porém, quanto mais nos aproximávamos, mais elas se afastavam gritando desesperadas. E aconteceu o pior. Despencaram pelo abismo. Descemos até o fundo para ver se estavam vivas, mas infelizmente morreram instantaneamente. Como não podíamos fazer mais nada por elas, voltamos pelo mesmo caminho, já preocupados com Joana. Ao chegarmos, lá estava ela morta, com o chicote de Lucas ainda no pescoço. Entramos em pânico e Lucas achou melhor atirá-la no despenhadeiro, junto com as filhas, para não levantar suspeitas sobre nós. Mesmo assim, Lucas exigiu que retornássemos para Nova Luz no dia seguinte, bem cedo, antes das buscas iniciarem. E assim fizemos. A culpa, então, caiu sobre nós, não apenas pelo fato de termos voltado para Nova Luz logo depois do ocorrido, mas também porque sempre fomos farristas e inconsequentes. O nosso único crime foi haver aceitado a ideia de Lucas para sairmos de uma situação financeira difícil. Vender as 2 fazendas e fingindo um assalto,
recuperar as escrituras antes que o Sr. Paulo Pinto de Andrade chegasse à Nova Luz para registrá-las. Porém o homem estava armado e reagiu. Não tivemos outra saída. Atiramos nele e o enterramos debaixo de um cupinzeiro onde nunca procurariam, caso desconfiassem do crime. Foi exatamente isso que aconteceu. A plateia estava chocada. Enquanto Roberto ia relatando, muitas pessoas se indignavam, principalmente ao verem o pobre do João Eleutério que, abraçado a Dona Nete, ouvia, horrorizado, os detalhes da morte trágica de seus entes queridos. Um choro silencioso descia por sua face transfigurada pela dor. Não sentia ódio, não sentia vontade de se vingar, de gritar ou de lamentar. Apenas sentia uma dor tão intensa no peito que parecia que ia estourar. À medida que Roberto relatava o desespero das filhas, seus olhos, desmesuradamente abertos, pareciam ver a cena, pois conhecia cada palmo que conduzia àquele lugar. Chegou até a ouvir os gritos de suas meninas, a sentir o seu desespero. Imaginou o sofrimento atroz de Jonas sabendo que as filhas estavam sendo perseguidas por 3 adultos que gritavam e atiravam. Imaginava o coração de Jonas sangrando de dor, tal como o dele agora. Nete procurava consolá-lo, também se sentindo chocada pelo relato e mais ainda pela covardia de Lucas que não pestanejara em se aproveitar da fraqueza de uma mulher e de 2 menininhas. Ao ouvir sobre o plano de recuperarem as escrituras das fazendas, sentiu que o seu marido sempre fora um estranho para ela. Sabia que ele era violento, intolerante, irascível, mas chegar a este extremo era quase inacreditável. Parecia que estava vivendo um pesadelo. Intimamente acalentava a esperança de tudo ter sido apenas uma trama elaborada por alguém que queria se vingar de alguma atitude drástica que seu marido costumava ter. Como Jânio, por exemplo. Mas chegar a este ponto era demais para ela. Observou Lucas que parecia não estar vivendo aquela situação. Continuava impassível, observando o desenrolar dos fatos com absoluta frieza, como se estivesse acima do bem e do mal. Os anos de casada, as pressões que sofrera durante todo este período, desaguaram como um rio represado. Viver até hoje à sombra daquele homem, aceitando passivamente as suas explosões, suas arbitrariedades, seu mau humor constante. Recebia suas ordens como se fosse uma criada e não uma companheira leal, que lhe dedicara os melhores anos de sua vida. E ali estava o desfecho de um casamento de 25 anos. Não se importava com o que sua família iria lhe dizer, nem com o que todos da cidade pensassem a seu respeito. Importava-se com o que fizera de sua vida durante todos aqueles anos, praticamente mendigando atenção, carinho. Vivendo como uma sombra, sem direito nenhum, sequer de ir e vir. Esteve como prisioneira durante os 25 anos. Seu lar era o seu cárcere. E naquele exato momento, decidira mudar radicalmente sua postura. Abriria as portas de seu lar. Acolheria a todos aqueles que necessitassem de amor. Doaria o resto de sua vida para tornar melhor a vida daqueles que foram massacrados por Lucas, tal como ela. Não iria deixar-se abater pelos fatos, mas sim reagir e seguir em frente, amparando almas aflitas. Procuraria ressarcir os danos causados por Lucas, nem que isso levasse todo o resto de sua vida. Tal como uma mãe extremosa, Nete afagava a cabeça quase totalmente encanecida de João Eleutério. E segurando ternamente suas mãos calejadas, conduziu até a saída. Não havia mais nada para fazer ali. Precisavam ficar afastados por um tempo daquelas vibrações deletérias que carregavam o ambiente. Dócil, como uma criança, ele se deixou conduzir por ela. Mas a audiência preliminar não havia sido concluída. Dr. Tobias Cândido chamou novamente o falso Homero Mendonça e lhe perguntou a respeito dos tiros. Se Roberto Rocha Prado disse que ouviram 2 tiros, quem havia atirado então? Eu atirei para cima.
queria que Lucas também fosse verificar o que estava acontecendo, já com o intuito de eliminar a Joana. Tudo correu exatamente como eu queria e ainda não tive que sujar a minha mão, cometendo um assassinato. Ainda falta me dizer por que envolveu Geraldo nesta história. Porque fez tudo para mantê-lo preso. Ele já o conhecia? Não. Conhecia apenas o meu pai. Afinal, ambos eram mascates e se encontravam vez ou outra na capital, quando Geraldo ia comprar mercadorias para revender. Quando meu pai se interessou em comprar uma fazenda, procurou por ele, sabendo que Geraldo percorria as grandes fazendas desta região. Foi ele quem indicou a fazenda dos Rocha Prado para meu pai comprar. Insistiu muito com meu pai e acabou convencendo-o. Depois do ocorrido já na cadeia, ele mesmo me disse que sentia um pouco de remorso pela morte do comprador da fazenda, pois sabia que Lucas e seus irmãos já planejavam recuperar as escrituras, simulando um assalto. E que ele também ganharia um bom dinheiro, visto que estava intermediando a venda. E para meu espanto, citou o nome de meu pai. Portanto, ele também foi responsável pelo assassinato de meu pai. Então foi por este motivo que se passou por mascate. Para desvendar o desaparecimento de seu pai? Exatamente. A minha maior referência era Geraldo, que sabia conhecer bem todos os fazendeiros da região. Porque o senhor escreveu na carta, supostamente de Geraldo, que ele suspeitava que iria matá-lo na cadeia, como queima de arquivo. Porque o próprio Geraldo me disse que já não tinha esperança de sair da prisão e queria acabar com a sua vida ali mesmo. E com certeza o senhor o incentivou a chegar às vias de fato. Não o incentivei, porém não fiz nada para convencê-lo a desistir. Também não avisei ao delegado de seu intuito. Percebi que se ele se suicidasse, teria um grande trunfo na mão. Já estava pensando numa carta bem incriminadora. Por que meteu Jânio nesta história? Tentei com vários outros colonos, inclusive com seu irmão Januário, a se vingarem das injustiças cometidas pelos Rocha Prado. Januário é muito certinho e não quis tomar atitude nenhuma. Também já se havia arranjado aqui em Nova Luz. Jânio, além de ter sido mandado embora, foi lesado por Lucas e também humilhando, quando levou a chicotada no rosto, tendo todos os outros colonos como testemunha. Porque o senhor mesmo não tomou a iniciativa, em vez de arranjar um bode expiatório. Precisava de alguém conhecido de Dona Nete que tivesse um motivo bem claro para justificar o fato de levar a carta reveladora a ela. Afinal, ela o conhecia há muito tempo e mesmo sabendo que seu objetivo era se vingar do fato ocorrido com ele, em nenhum momento duvidaria da autenticidade da carta. Até porque corria um forte boato que os irmãos Roberto e Júlio eram os assassinos da família de João Eleutério. Somei todos estes detalhes e dei a minha cartada final. Chegar às mãos de Dona Nete a incriminação não apenas dos cunhados, mas de seu próprio marido. Porém, Sr. Paulo, não contava com a presença do Sr. Luiz na cena do crime, não é? Mas ele, na sua semiconsciência, não reparou que Joana já estava morta e que eu apenas simulei um estrangulamento. Isto é que o senhor diz. De qualquer forma, a sua intenção foi bem clara. Almejava aproveitar as circunstâncias para assassiná-la, incriminando Lucas. Atirando para cima, também não deixou de ser o maior responsável pela morte das meninas. Essa não. Não vai me dizer que os Rocha Prado não tiveram nenhuma culpa neste caso. O senhor também foi comprado por eles. Vou fingir que não ouvi a insinuação, Sr. Paulo. O senhor já está bastante encrencado. Os irmãos Rocha Prado serão indiciados pelo crime que cometeram ao seu pai e pela crueldade com que trataram Joana e as crianças. Eles também têm uma grande parcela de culpa pela morte das três. Nesse momento o juiz chamou os advogados à parte e teve uma rápida conversa com ambos. Em seguida,
levantou-se declarando que Lucas, Roberto e Júlio Rocha Prado, réus confessos, foram indiciados pelo assassinato de Paulo Pinto de Andrade e por maus tratos e tortura à família de João Eleutério. Quanto a Paulo Pinto de Andrade Júnior, conhecido por Homero Mendonça, também deveria responder por falseamento e intenção criminosa. Declarou também que os três deveriam ficar detidos, aguardando o júri popular. A plateia, entre gritos e imprecações, esvaziou a sala. Já na rua, Jânio avistou Dona Nete e João Eleutério que se dirigiam ao automóvel que os reconduziria à fazenda Rocha Prado e correu para eles. Por favor, Dona Nete, Senhor João, me perdoem por ter desencadeado todo esse sofrimento para os senhores. Eu fui usado pelo falso mascate, mas nunca deveria ter aceitado ser um menino de recados daquele farsante. Não sei o que deu em mim. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Nete, serena, embora muito triste, disse. O senhor foi um instrumento para que tudo viesse à tona e fosse devidamente esclarecido. A sua única culpa foi o desejo de vingança. Mas, nada mais vem ao caso, neste momento. Não estou magoada consigo, senhor Jânio. O senhor fez o que sua consciência mandou e apesar de ter sido motivado por um sentimento tão inferior, acabou desvendando tudo. Fique em paz. E lhe digo mais. Quero que volte a trabalhar na fazenda. Sua casa lhe será devolvida. Também lhe pagarei todo o salário atrasado. Sei que tem uma filhinha para criar e que está passando por dificuldades aqui em Nova Luz. Senhora, eu não sei se devo aceitar. Depois de tudo que a fiz sofrer. Já lhe disse. Não foi o senhor quem me fez sofrer. Pense bem, converse com sua mulher e se não quiser mais trabalhar na fazenda, procure-me para que eu possa lhe dar o dinheiro que Lucas ficou lhe devendo. João Eleutério ficou com os olhos orvalhados ao perceber a complacência de Dona Nete. Não era à toa que admirava tanto aquela mulher. Só uma grande alma pode perdoar incondicionalmente. E essa grande alma era sua querida patroa. Beijou as suas mãos muito finas e brancas e disse: A senhora é um exemplo para nós. Há muito tempo já deveria ter ouvido os seus conselhos. Teria evitado muitos sofrimentos vãos. Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa nesta vida. Quase sempre com muito sofrimento. O melhor é quando sabemos tirar proveito de nossas experiências infelizes, retificando a nossa conduta, melhorando os nossos sentimentos e, consequentemente, as nossas ações. Índio e Senhor Joaquim, que também se aproximaram, não deixaram de ouvir e concordar com as palavras de Nete. Já a respeitavam muito e, diante da reação positiva que tivera, sua admiração por ela aumentou. Nete, João Eleutério, Índio e Joaquim, silenciosamente, entraram no automóvel, onde Lourenço já os esperava e retornaram à fazenda. Capítulo 14. Quase no final da tarde, depois de muita conversação e acordos, o advogado Mário Coelho conseguiu um habeas corpus para Lucas e irmãos. Eles aguardariam a decisão do juízo em liberdade. Notificou-os que, após a confissão completa de Roberto, não escapariam de uma condenação. A polícia já estava na fazenda, procurando os restos mortais de Paulo Pinto de Andrade. Agora era só uma questão de tempo. Lucas e os irmãos, em liberdade temporária, também rumaram para a fazenda. Foram com um automóvel de aluguel e não disseram uma palavra até chegarem à fazenda. Lucas ordenou ao chofer para que os deixasse próximo ao galpão, pois tinham algumas coisas a resolver. Descendo do automóvel, os três entraram no galpão. O que está pretendendo, Lucas? Perguntou Júlio temeroso. Vocês acharam que iríamos para a cadeia? Os Rocha Prado jamais podem se submeter a nenhuma lei que não parta de nós mesmos. Vamos embora daqui para sempre.
Você está pensando em fugir? Acharam que eu ia aceitar assim a decisão daqueles cretinos? Vamos, entre no automóvel. Nós mesmos vamos decidir o nosso destino. Vamos nos encrencar mais ainda, Lucas. O Dr. Marcos Coelho disse que se formos condenados conseguirá reduzir a nossa pena para o mínimo, falou Roberto preocupado. Você é um fraco, Roberto. Depois que abriu a sua boca ali, diante de todos é que assinou a nossa sentença. Se tivesse ficado em silêncio, sem contar tudo em detalhes, não estaríamos nesta situação. O próprio advogado me disse que, diante de sua confissão, nada mais poderia fazer. Afinal o povo todo se voltou contra nós. Aqui não temos condição de ficar. Porém antes de irmos embora vou fazer um último servicinho. Que serviço é esse, Lucas? Perguntou Júlio demonstrando medo. Acham que eu não vou acertar contas com a pessoa que foi responsável pela nossa incriminação? Entrem logo no automóvel. Vamos dar uma passadinha rápida na Casa Grande. Nete vai pagar por haver levado a maldita carta a Antônio Miranda. Se ela tivesse simplesmente rasgado a carta, como uma boa esposa, o passado continuaria enterrado para sempre. Além disso, vou esvaziar o cofre. Todo o dinheiro e títulos não ficarão com ela. Eles me pertencem. Roberto e Júlio sentiram um arrepio de medo. Sabiam que a polícia estava pelas imediações da fazenda e o irmão poderia encrencá-los mais ainda, se tentasse fazer alguma coisa contra a Nete. Tentaram dissuadi-lo, mas ele simplesmente deu uma arrancada ríspida no automóvel e se dispôs a tomar rumo da casa. Roberto, que estava na frente, ao seu lado, tentou saltar pela sua porta, mas Lucas sacou da arma e o ameaçou. Se tentar saltar, morre. Estamos nesta condição por sua culpa. Você vai ficar comigo e fazer tudo o que eu disser. Júlio, temendo que o irmão acabasse atirando em Roberto, saltou para o banco da frente, tentando desarmá-lo. Assustado com a atitude inesperada, Lucas perdeu o controle do automóvel, que se embrenhou pelo matagal. Tentou diminuir a marcha, mas Roberto apertou o acelerador, colocando o pé sobre o seu. Aos solavancos, completamente desgovernado, o automóvel em velocidade cada vez maior ia rasgando o mato. De repente, horrorizados, os três perceberam que estavam se aproximando do despenhadeiro Rola-Peão, o mesmo onde morreram as duas meninas. Tentaram parar, mas era tarde. O automóvel precipitou-se no abismo e se espatifou no fundo pedregoso. Informados pelo chofer que os levara até o galpão, Nete, Índio e João Eleutério, que haviam chegado há algumas horas, rumaram para lá, acompanhados por policiais. Tentariam impedi-los de fugirem. Quando estavam se aproximando do local, ouviram quando o automóvel caiu no precipício. Correram para lá e, imediatamente, os policiais, com lanternas, desceram ao abismo para verificarem se eles ainda estavam vivos. Somente João Eleutério e Nete aguardavam à beira do abismo. De repente, João Eleutério ouviu gemidos e percebeu que os dois irmãos, Roberto e Júlio, estavam agarrados a um galho de árvore a poucos metros do fundo do despenhadeiro. Haviam conseguido saltar do automóvel antes dele se espatifar no fundo. Muitas coisas se passaram na cabeça do negro. Pensou em alcançá-los e com o seu facão cortaria o galho, fazendo-os se precipitarem também. Começou a descer, vagarosamente. De repente, aquela cena que Joaninha lhe mostrara na capela, quando estava na fazenda Jequitibá, voltou à sua mente. Viu-se preso, num cubículo imundo, cheio de ratos que lhe mordiam as carnes. Vislumbrou a figura de Lucas ameaçando e entendeu finalmente o que Joaninha quis lhe dizer. Se cometesse uma loucura, teria inimigos que o perseguiriam não apenas enquanto estivesse vivo, mas também após sua morte.
também julgou que não valeria a pena conviver com o peso da culpa. E João Eleutério, que passara anos e anos planejando a vingança, jogou o facão longe e cautelosamente alcançou o galho onde os dois se seguravam, ensanguentados e quase desfalecidos. Colocou Roberto sobre suas costas e, arrastando-se com dificuldade, conseguiu levá-lo para cima. Retornou ao fundo e fez o mesmo com Júlio, sendo agora ajudado pelo índio que o avistara. Ao mesmo tempo, a polícia conseguira retirar Lucas, que estava morto e preso entre as ferragens do automóvel. João Eleutério, depois do grande esforço que fizera e devido à sua idade avançada, sentiu-se muito fraco e deitou-se no mato. Nete e Índio, preocupados, quiseram colocá-lo na ambulância que viera buscar os irmãos Rocha Prado, porém ele se recusou, pedindo que o deixasse ficar ali sozinho. Índio abaixou-se, tomou as suas mãos e murmurou: "Foi um gesto maravilhoso, senhor João Eleutério. Com certeza sua família está em festa. Deus o abençoe, amigo." Dizendo isto, abaixou-se, beijou a testa suada do negro e depositou ao seu lado uma lanterna. "Vou lhe deixar esta lanterna, para que retorne à sua casa. Amanhã conversaremos." Dona Nete também se aproximou e ajoelhou-se ao seu lado. "Vou ficar preocupada com o senhor. Não quer mesmo ir para casa conosco?" "Já estou em casa, Dona Nete. Aqui sempre foi o meu lar, onde passei os melhores anos de minha vida. A senhora também foi responsável pela minha felicidade, impedindo-me de cometer um crime. Foi o meu anjo da guarda aqui na terra. Sempre terá meu respeito e admiração. Ficarei aqui mais um pouco. Estou precisando do silêncio da noite, para colocar os meus pensamentos em ordem. Não carece se preocupar." Numa noite chuvosa, há tempos, quando eu lhe afirmei que nada mais possuía de valor, a senhora disse-me que eu estava enganado. Falou que eu tinha um grande tesouro que era a dádiva da vida. Hoje vejo que a senhora estava com a razão. Se não tivesse vivido tantas experiências, não teria aprendido muitas coisas importantes para o meu espírito. Estava me envenenando pelo desejo de vingança. Até cheguei a me escravizar pelo álcool, achando que nele encontraria o esquecimento para minha dor. Até mesmo agora, quando avistei Roberto e Júlio agarrados a um galho, pensei em fazê-los despencar pela ribanceira, para que tivessem o mesmo fim de minhas filhinhas. Porém consegui voltar atrás e senti um desejo imenso de salvá-los. Creio que fiz o correto, porque estou sentindo uma grande paz, que já nem sabia mais o que era. Estou feliz, Dona Nete. Finalmente estou feliz." Nete, chorando silenciosamente, ouvia-o comovida. Ali estava novamente o João Eleutério que conhecera, com os olhos brilhantes, sem um mínimo vestígio de ódio. Passou carinhosamente as mãos em sua cabeça e, em seguida, beijou suas mãos calejadas. "O que é isso, Dona Nete?" "Sou eu que tenho que beijar as suas mãos. As minhas são as de um negro simplório que viveu toda sua vida a remexer a terra, a segurar a enxada. Por isso são abençoadas. Agora são as mãos de um homem que salvou 2 vidas. Nelas estão as marcas do trabalho pesado, do carinho de esposo e pai e também do perdão. Por isso eu as beijo." Novamente beijou suas mãos e silenciosa levantou-se, acompanhando o índio que lhe ofereceu o braço. A natureza novamente se calou. Nenhum som de pássaro noturno, nem de grilos. Nada se ouvia. João Eleutério continuava imóvel, deitado sobre a relva macia, sentindo não apenas a paz que reinava no local, mas principalmente a paz interior. De repente, uma fortíssima luz azulada o envolveu. Piscou os olhos, feridos por aquele jato de luz e viu. Lá estava Joaninha, Cheirosa e Corina. Elas se aproximaram dele, de mansinho, estenderam-lhe as mãos e o levantaram.
Cheirosa e Corina jogaram-se em seus braços, beijando e sussurrando com amor. Papai, papaizinho. As lágrimas desceram pela face do bom negro. Com uma filha em cada braço, aproximou-se de Joaninha que o abraçou com muito amor. Estou sonhando, Joaninha? Não, João Eleutério. Viemos buscá-lo. Hoje, você conquistou a sua verdadeira liberdade. A paz interior. Há muito tempo aguardávamos este momento. Ao perdoar a família Rocha Prado e salvar os irmãos Roberto e Júlio, conseguiu quebrar o círculo vicioso causado por ódios seculares. O amor mais uma vez venceu, querido esposo. No dia seguinte, logo ao amanhecer, os colonos curiosos com o que havia acontecido de véspera, foram ver o carro despedaçado no fundo do abismo. Espantados, acharam João Eleutério deitado à margem e se aproximaram silenciosos. Lá estava ele totalmente imóvel. Havia desencanado. Seu semblante estava tranquilo e parecia sorrir. Seus braços, cruzados no peito, enlaçavam um retrato amarelado de Joaninha, Corina e Jerusa, emoldurado por flores secas. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Junte-se a nós, se inscreva no canal, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, e compartilhe, o seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.